CBN Maringá, primeira edição. Apresentação, Brenda Karamaski. Agora 9h34 e a gente vai falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente. Os casos de dengue estão aumentando, os de Covid também estão aparecendo e isso tem gerado muitas dúvidas, principalmente nos usuários de planos de saúde. O plano pode negar o teste? Eu posso me vacinar em uma clínica particular, solicitar reembolso? Como é que funciona o tratamento, os imunizantes? Para a gente tirar todas essas dúvidas, nós vamos conversar com Lucas Miglioni, advogado, que é membro da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB de São Paulo e também da Comissão Especial de Compliance da OAB de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo à CBN Maringá. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês e bater um papo sobre esse assunto que está gerando muita dúvida aí no mercado. Com certeza. Vamos começar, então, esclarecendo uma das principais. Plano de saúde pode negar o teste? A gente sabe que muitas vezes os sintomas até se confundem, né? A pessoa não sabe se está com dengue, se está com Covid, se não é nenhuma das duas doenças. Como é que funciona isso? Essa realmente, Brenda, é a principal dúvida aí com relação a essa situação que a gente está enfrentando, uma situação que tem escalado aí pela quantidade de pessoas diagnosticadas com dengue. O fato é que as operadoras de plano de saúde não podem negar o teste de dengue, assim como outros procedimentos necessários à constatação, ao diagnóstico da doença. Estes exames estão inseridos no rol de procedimentos da ANS, de modo que as operadoras são obrigadas, a partir do momento que há uma prescrição médica, uma orientação médica para a realização dos exames, as operadoras devem sim cobrir a realização desses exames necessários ao diagnóstico da dengue. Doutor, outra dúvida muito frequente é a questão da vacina. A vacina está disponível em alguns lugares, em outros não, e aí realmente só pagando para ter. Se eu for numa clínica particular, eu posso solicitar o reembolso pelo plano? Como é que funciona nessa questão da vacinação? A rigor, Brenda, pelas normas da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta o setor, as operadoras não estão obrigadas a custear a vacinação. Tá? Isso é uma obrigação do Estado, do governo, através do SUS e das campanhas próprias de imunização da população. A gente deve lembrar que as campanhas de imunização elas são muito importantes para controles epidêmicos, de modo que é necessário um controle do Estado sobre a realização dessas ações, dessas iniciativas. De qualquer forma, existem alguns contratos de planos de saúde que prevêem a cobertura para vacinação. Então, ainda que não seja obrigatória a cobertura, a rigor pelas normas da ANS, em termos negociais, em termos contratuais, existe a possibilidade, nesses casos, em que há previsão contratual, da vacina ser coberta ou até reembolsada pelas operadoras de plano de saúde. Como é que a gente sabe se, no nosso caso, o plano que a gente paga está enquadrado nessa situação ou não? Esse é um ponto muito interessante, não só com relação a esse assunto especificamente, mas com todas as circunstâncias que envolvem a contratação do plano de saúde. Porque é muito importante, no ato da contratação, o beneficiário, né, ou seja, o consumidor, a pessoa que está contratando o plano de saúde, entender exatamente o que está contratando. Então, é muito importante que ele busque esclarecimento sobre esse tipo de dúvida lá no ato da contratação. Né? Até aqui a gente tem defendido bastante a importância do corretor na venda do seguro para esclarecer como o primeiro contato com o contrato de plano de saúde para esclarecer estas dúvidas iniciais. Bom, mas e aquelas pessoas que já têm o plano de saúde e lá no começo não tiveram oportunidade de conhecer exatamente ou não desceram a fundo no detalhe daquilo que estavam contratando? Vamos buscar o contrato, vamos olhar as coberturas, vamos olhar as condições contratuais e verificar se nessa hipótese específica da dengue a vacina está prevista lá como condição contratual de reembolso ou de cobertura. Ah, mas eu não tenho contrato. O que acontece muitas vezes as pessoas não acabam não arquivando o contrato, não guardando o contrato. Elas podem solicitar às operadoras
o contrato que foi celebrado e a partir daí analisar as coberturas. Ou até entrar em contato com as operadoras pelos canais de atendimento que o senhor celebrou, se existe ou não essa cobertura. Uma questão muito nova também são as consequências dessas doenças, né? A dengue a gente já vem convivendo há um tempo maior, a Covid veio aí também com a pandemia e deixou uma série de sequelas, que às vezes o tratamento se estende por muito tempo. Como é que a gente sabe também o que está dentro ali do que pode ou deve ser oferecido pelo plano? Porque muitas das situações são novas, até mesmo para os serviços de saúde, né? Exatamente. Mas as questões que envolvem urgência e emergência, elas devem ser cobertas imediatamente pelos planos de saúde. Que essa é uma outra dúvida também com relação à carência, né? Nós sabemos que quando há uma contratação nova de um plano de saúde, existem aquelas carências, ou aquele período no qual o beneficiário não pode, não tem a cobertura para determinados procedimentos. Mas quando a gente está falando de urgência e emergência, essa carência é bem reduzida, então ela chega até a 24 horas. Então, a partir de 24 horas da contratação, nas hipóteses de urgência e emergência, que muitas vezes essas situações envolvendo a dengue se enquadram, ela já tem a cobertura do plano de saúde. E a partir do momento que o beneficiário está elegível à cobertura, independentemente se é pela carência comum ou pela urgência ou emergência, as operadoras são obrigadas a custear o tratamento, né, dentro dos critérios impostos pela ANS em termos de cobertura. Agora, você citou a pandemia, aí eu acho bem interessante a gente olhar, não é o caso necessariamente da dengue, mas quando a gente passou por essa experiência da Covid-19, que de fato foi uma pandemia mundial, essas situações de pandemia, de guerra, são questões extraordinárias, excepcionais. Então, elas não estão previstas nas obrigações das operadoras em termos de cobertura. Por que isso? É porque os contratos de plano de saúde, eles são baseados numa análise de riscos que são assim conhecidos, que não necessariamente dentro de cada variável eles podem ou não ocorrer, mas eles são previstos. Quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de pandemia, situações extraordinárias, estas hipóteses não entram na conta. Na conta que eu digo que, lógico, né, como é que é feito, como é que é fixada a mensalidade do plano de saúde? Né? Ela é fixada de acordo com o risco dentro daquele cenário conhecido. Então, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de guerra, esse risco, teoricamente, não é conhecido, de modo que ele não é contabilizado quando vai se fazer o preço da mensalidade do plano de saúde. É uma situação extraordinária. E, por ser extraordinária, ela não é contemplada pela cobertura. Então, dentro dos contratos de plano de saúde, ou de outros seguros, inclusive, até seguros de veículos, por exemplo, tem situações extraordinárias que eximem a seguradora, no caso dos seguros, e as operadoras de plano de saúde, no caso de saúde suplementar, a responsabilidade por indenização ou por cobertura. Né? Esse é um ponto bastante interessante, né, porque levanta um questionamento que até então a gente não tinha vivido tão de perto e que acabou se tornando muito próximo, muito real, né. Você estava falando sobre previsibilidade disso e saber o que pode acontecer ou não, a gente está vivendo uma explosão de casos de dengue no país inteiro, e essa explosão, por mais que seja surpreendente, o número de casos vem aumentando surpreendentemente, ela já estava praticamente prevista, né, porque a própria OMS, também todos os canais de saúde ligados à saúde já previam que poderia haver um aumento, não sei se tão expressivo assim já estava previsto, mas um aumento no número de casos de dengue. A gente vê que no sistema público há uma superlotação e está difícil, né, de dar conta de atender todo mundo. Para os planos de saúde tem sido assim também? E como é que a pessoa que paga o plano deve agir caso ela não encontre o atendimento necessário tão rapidamente, porque a dengue ela avança muito rapidamente, né, então tão rapidamente quanto ela precisava por conta desse número tão grande. Você pergunta no âmbito de uma negativa de cobertura, nessa hipótese de. Exatamente, né, de ter essa lotação e de repente não encontrar o serviço disponível quando ela precisa. Na verdade,
existe mesmo uma pressão muito grande com relação à disponibilidade de leitos nos hospitais ou até de atendimento dos serviços médicos, mas o sistema ainda tem uma certa folga para suportar o aumento. É lógico que nas hipóteses de limitação de leito, como aconteceu em alguns casos durante a pandemia de Covid, as operadoras não têm necessariamente como atender se não houver disponibilidade de leito. Né? E aí existem todas aquelas medidas, que é o que a gente viu dentro da pandemia da Covid-19, a necessidade de estruturação de um serviço de guerra mesmo. Né? A gente vê até que em São Paulo tinha bastante o hospital lá de atendimento de urgência, um hospital temporário que funcionou durante algum tempo. Então, existe essa hipótese. Agora, nos casos em que, como eu falei aqui da questão da cobertura propriamente dita, né? Então, existem pessoas que têm se deparado com negativas das operadoras, por isso que eu falei, é importante nós conhecermos, nós, enquanto consumidores, enquanto beneficiários, conhecermos nossos direitos e nossas obrigações. E a partir do momento que nós nos deparemos com a negativa de um direito nosso, nós temos que buscar amparo. Primeiro, tentar negociar com a operadora, entrar em contato com ela, porque eu tenho visto com muito êxito aqui os canais de atendimento funcionando no amparo às dúvidas e esclarecimentos, né? E também as soluções de conflitos em relação a interpretações de cláusulas contratuais, até de obrigações impostas pela legislação. Então, eu oriento, no primeiro momento, tentar, através dos canais próprios de cada operadora, resolver a situação. E, de novo, eu tenho visto isso funcionar com muito êxito, né? Mas, ainda que haja uma negativa, passando por essa primeira etapa, os beneficiários podem se valer dos seus direitos ou podem buscar os seus direitos diante de um pleito judiciário. Lógico que a gente tenta evitar ao máximo a judicialização, porque ela pressiona muito o Poder Judiciário, vem aumentando muito a quantidade de ações envolvendo discussões de operadores de plano de saúde, e a gente percebe que muitas vezes as soluções estariam no diálogo. As pessoas deixam de usar os canais de atendimento das operadoras e vão buscar diretamente o Poder Judiciário. Então, a minha sugestão nessa hipótese é tentar mesmo resolver a situação mediante um contato com a operadora e, evidentemente, na hipótese de não resolver por essa via, buscar o amparo judicial, que o judiciário serve justamente para isso, para suprir essas lacunas de comunicação aí. Isso a gente está falando de dengue, de Covid, que estão muito em voga, mas isso serve para qualquer outra doença e para qualquer outra dúvida também, né? Exatamente. Agora, eu vou pegar esse gancho aqui e vou fazer uma provocação, porque quando eu falei de conhecer os direitos, eu estou dizendo que deve conhecer as obrigações também, porque a gente tem visto muita discussão judicial, até tratando a questão aí de uma forma mais abrangente, como você permitiu. A gente percebe muitas ações judiciais aqui, e eu estou falando porque nós somos escritórios de advocacia, a gente atua nessa área, a gente tem a parte de consultoria, mas a gente tem a parte do contencioso, que é a discussão do dia a dia lá no fórum. A gente percebe que muitos pedidos são improcedentes, ou seja, as pessoas, às vezes até mal instruídas, por isso que eu falei da importância de conhecer os direitos e as obrigações no ato da contratação, elas têm uma percepção errada, uma expectativa equivocada com relação àquilo que estão contratando. A gente tem lidado muito com casos de fraude, de reembolso, uso de plano de saúde para kits de beleza, essas coisas todas, foge um pouco do contexto que a gente está falando aqui, mas ela é a premissa da contratação, não só de plano de saúde, mas de qualquer contratação que a gente tem no mercado. Nós temos que ter consciência dos nossos direitos e das nossas obrigações também. Desculpa levar o assunto para um espectro mais amplo aqui, mas eu sempre aproveito a oportunidade para provocar essa reflexão da nossa obrigação enquanto consumidor, porque, afinal de contas, eu sou consumidor de plano de saúde e você provavelmente também é, né? Exatamente, a reflexão é muito válida mesmo, e isso também está no contrato, né? Então, antes de brigar, de falar, mas isso tinha que ser oferecido, primeiro vamos lá no contrato, vamos ver se realmente tinha que ser oferecido ou não. Se realmente tinha, então
tentar primeiro, como o senhor colocou, né, essa via direta com o plano de saúde, tentar resolver diretamente, não deu certo, aí sim, se você ainda está dentro da razão e viu ali que realmente isso deveria estar sendo oferecido, não foi, aí procurar a justiça, porque senão também, né, é um desgaste muito grande para chegar lá na frente e ver que não estava dentro do que foi contratado, né. Sem dúvida. É isso aí. É isso. E reforçando, então, nesses casos especificamente, a gente falando dessas 2 doenças, de dengue e de covid, que tem tratamento urgente, esse tratamento precisa sim ser oferecido dentro do plano, é isso, né? Exatamente. Exatamente. E a Perfeito. questão da vacina, como eu disse, ela é contratual, não é uma obrigação imposta pelo legislador ou pela regulamentação que rege as relações de saúde suplementar, mas, em todo caso, existem contratos que, a partir de uma negociação comercial, prevêem o reembolso de vacina ou imunização para esse tipo de doença. Checar primeiramente as cláusulas e depois ver se está dentro ou não. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que vocês precisarem bater um papo sobre o assunto, estarei por aqui. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito obrigado. Um ótimo dia. Nós conversamos com o Lucas Miglioni, que é membro da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB de São Paulo e também da Comissão Especial de Compliance da OAB de São Paulo, sobre o aumento dos casos de dengue e de covid, que tem provocado muitas dúvidas nos usuários dos planos de saúde. E sim, o plano tem que atender, sim, os casos de dengue e covid, que são doenças ali que precisam desse atendimento imediato. Agora, 9h50.